Saudações universo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui no dia 7 de junho de 2022. Nesse cenário um pouco diferente, mas é o que a gente conseguiu, tá? E dois assuntos principais para o vídeo de hoje. Um vídeo que não vai ter nenhuma conclusão, nenhuma resposta, nenhuma pergunta, e que serve para a gente relembrar sobre essas coisas, pensar um pouco a respeito, refletir, intuir. E claro, né, eu não tenho a resposta para todas as coisas, eu não sou o dono da verdade. A gente vem expressando alguns pontos de vista, algumas pessoas gostam do conteúdo aqui e eu sou muito grato por isso, tá? Então esse vídeo é pra gente relembrar e pensar mais um pouco desse ponto de vista aqui, sobre as pequenas coisas que são as grandes, né? Cristo que disse que quem é justo no pouco também é justo no muito. Quem é feliz no pouco também é feliz no muito. Quando a gente, falando sobre física, agora química e assuntos que eu não tenho o total domínio, né? Mas a gente entende que as coisas possuem na base delas átomos. Esses átomos, se a gente tentar dividir eles, o que algumas pessoas, alguns cientistas conseguem fazer, né? Eles se quebram em mais partes ainda, então em quarks e ânions e enfim, em outras bases. E aí os cientistas não conseguem chegar à conclusão de qual é a base verdadeira de tudo, né? Então Deus deixa esses mistérios para a humanidade em que a humanidade não tem a total compreensão, graças a Deus, de entender essas coisas. Mas resumidamente eu sou um aglomerado de átomos, né, fisicamente falando. Esse supino que está aqui atrás de mim é um aglomerado de átomos. As paredes, o céu, o ar, tudo é um aglomerado de átomos, inclusive todo o universo visível, né? Então tudo isso é minúsculo, é pequeno, então a gente percebe que as coisas pequenas, a união delas, é que fazem algo grande, desde uma grande árvore até uma grande atmosfera. Então é preciso as coisas pequenas. E assim também é na nossa vida, na nossa organização, na nossa disciplina diária, assim é em toda a nossa vida, em que a gente precisa ser feliz nos pequenos detalhes, nas pequenas simplicidades da vida. A gente precisa ser organizado nos pequenos detalhes, ser disciplinado nos pequenos detalhes. E aí são essas pequenas coisas que fazem coisas grandes, né? Assim como é a construção de um dia após o outro que vai fazer a gente evoluir para um patamar de vida em que a gente sonha, que a gente deseja. E esse vídeo serve para dar esse esclarecimento, essa abertura para esse canal de que as pequenas coisas que fazem a diferença, que fazem as coisas grandes. Então eu vou te dar um exemplo bem básico aqui, em que eu pelo menos uso esse critério, porque aqui a gente esse cenário aqui é no clube que a gente trabalha, tá? Esse clube, em minha opinião, dentro do quartel, é a melhor área para se trabalhar, na minha opinião. É por isso que eu gosto de trabalhar aqui. Eu já falei sobre esse clube no vídeo da minha história, né? Então, eu gosto de fazer isso que eu faço aqui. E quando a gente procura alguém para vir até aqui, para ver se a pessoa se encaixa para trabalhar com nós, um dos critérios que eu utilizo para olhar para outra pessoa e ver se ela se encaixa é ficar alguns dias observando essa pessoa nos mínimos detalhes. Então, seja nos afazeres dela, ou seja nos momentos livres dela, ou seja até na fala dela. Então, buscar conhecer isso na outra pessoa revela quem a pessoa é, e a gente pode até entender a humildade da outra pessoa nas simples ações, pode entender
muitas coisas através dos pequenos detalhes. E isso, então, é um critério fundamental. E algumas pessoas utilizam isso, né, fisicamente, né, aqui na matéria. Então, a gente não deve esquecer disso, mas isso não se trata apenas de um conceito para crescer terrenalmente, para se dar bem na matéria, nem nada do tipo. Porque Deus, na verdade, não mede. Deus não mede se tu faz alguma coisa no pouco ou se tu faz alguma coisa no muito. Eu entendo que Deus é simplesmente... Só deixa eu aumentar o brilho aqui. Eu entendo que Deus é simplesmente fantástico, né? Porque é uma vibração divinal, algo que a gente está muito longe de chegar a algo concreto. Mas se é algo puro, algo distante de todo o espaço e tempo, eu percebo que as energias positivas, elas não se encaixam no muito ou no pouco. Elas simplesmente são. São amor, são bondade, são aquilo que são e sem tamanhos, né? Porque o tamanho a gente percebe o tamanho apenas na matéria. E pensar sobre isso é importante. Então, na matéria, isso faz a diferença para nós. E no espiritual, acredito que também faz. Então, outra coisa, para finalizar o vídeo, para finalizar todo o assunto, outra coisa que é de suma importância a gente pensar, então, são as palavras, né? Porque as palavras, eu cheguei a comentar no vídeo passado, né? Em que se tudo é uma vibração e os pensamentos eles vibram numa certa intensidade, as nossas palavras elas vibram então numa intensidade maior. E as nossas ações, elas vibram numa intensidade maior ainda. Então, nossas ações é que são de suma importância. Porém, as palavras, elas criam uma certa teia, um certo gancho que podem nos levar futuramente para determinado lugar. E é importante pensar sobre isso também. Algo que quando a gente pensa em pequenas coisas, quando a gente pensa nos detalhes, a gente precisa perceber que as nossas palavras, elas são um detalhe fundamental na vida. Agradeço quem assistiu, até o próximo vídeo.